Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um encontro da nossa jornada 40 dias de autoestima. Eu sou Junara Paiva, sou terapeuta, coach, especialista em educação emocional e autoestima. E é sempre um prazer estar aqui com vocês e trocar todas essas reflexões sobre esse ponto tão importante de transformação para a nossa vida, que é a construção de autoestima e esse desenvolvimento de amor por nós. A gente hoje inicia o nosso 6º encontro e hoje eu quero trazer para vocês a reflexão de como a nossa autoestima ela é formada. Existem muitas dúvidas, né, sobre esse ponto, sobre se a gente melhora ao longo da vida, se eu nasci com essa autoestima eu vou ficar dessa forma, né? Nós já falamos um pouco, se não me engano, no episódio 4, sobre os grupos, né, de autoestima. Mas se hoje você percebe a sua autoestima fragilizada, isso tem um início, né? Não é uma culpa, não é uma responsabilidade, mas tem um início. E para nós mulheres principalmente, essa autoestima, para a maioria das mulheres, na verdade, essa autoestima ela é fragilizada por conta de questões histórico-políticas, culturais, filosóficas, né? Todas as questões que constituem a nossa sociedade, infelizmente, né, suprimiram muito a condição feminina, né? Esconderam muito, colocou muito a mulher numa caixinha, num quadrado, num padrão. E exatamente esse padrão, ele fragiliza muito a autoestima feminina. Então, a nossa autoestima, tanto de homens quanto mulheres, ela é iniciada, esse desenvolvimento, essa construção na infância, né? Depende muito da relação que a gente teve com os nossos pais, com os familiares mais próximos, com a relação que a gente teve na escola. Então, a primeira impressão que nós temos sobre nós mesmos, né, vem do olhar de outras pessoas. E os nossos pais, isso é tudo muito importante porque eles são a nossa figura de segurança, de confiança, de amor. Então, se essas figuras que são tão importantes para a gente não nos dá essa validação logo, né, no início da vida, a gente cresce então com uma autoestima fragilizada. E por que a diferença entre a autoestima das mulheres e dos homens e por que eu falei desse contexto, né, que coloca um padrão muito pesado para o universo feminino? Porque há uma diferença nesse ponto, né? Enquanto os meninos são educados a serem mais ousados, mais corajosos, a experimentar as coisas, o mundo, as meninas têm mudado, né? Mas ainda são educadas, né, para serem comportadas, boazinhas. Quantas de nós não fomos educadas, né, para agradar o outro, para não estragar a roupa, para não ficar descabelada, para não ser mal comportada na frente das pessoas? Então, esta forma, né, de educar meninos e meninas, isso pode fragilizar a autoestima ou construir uma autoestima forte. E além dessa diferença, né, de meninos e meninas, a gente tem também aquilo que a criança percebeu de atenção, de validação e de amor dos seus pais. E aqui nesse ponto eu quero fazer um parêntese, porque é muito comum, né, a gente de repente colocar essa responsabilidade nos pais ou lembrar de, quando meu pai não me deu atenção, quando a minha mãe brigou que eu tirei nota baixa, quando a minha mãe não deixou eu brincar na escola, quando a minha mãe validava os meus irmãos e a mim não. Então a gente começa a lembrar de tudo isso e criar essa culpa. E aí, para que isso não aconteça, eu estou com um trecho aqui muito importante do livro que se chama Autoestima do Seu Filho, da Dorothy Briggs, e que ela fala o seguinte: mas o fato de alguém tornar-se pai ou mãe não lhe confere automaticamente o conhecimento e a capacidade de criar filhos confiantes, seguros e capazes de viver como pessoas em perfeito funcionamento e que possam ter uma vida significativa. O que a Dorothy traz pra gente e que é a reflexão nesse momento? Nossos pais nos deram o melhor que eles puderam, né, dentro daquilo que eles sabiam. E principalmente as nossas mães, né, elas vêm de um contexto
desse contexto histórico-cultural onde as mulheres não tinham o direito de desenvolver a sua autoestima, né? Era muito aquele padrão, aquele quadradinho. Então elas deram o seu melhor para nós. E às vezes, numa intenção amorosa, elas nos cobraram demais, elas nos exigiram demais, mas não tenha dúvida que era uma intenção amorosa. E por que desenvolver autoestima na vida adulta é tão importante? Porque é esse o papel, né, do autoconhecimento, é fazer uma limpeza daquilo que você ouviu e que às vezes não era uma verdade, de que às vezes foi dito de uma forma que, né, da forma que a pessoa conseguiu te dizer aquilo. Então, um dos papéis importantíssimos do desenvolvimento de autoestima é exatamente essa faxina interna. É conectar com aquilo que foi positivo para você, que te ajudou, que te formou, e aquilo que de repente deixou um registro negativo sobre você mesma. Você faz essa limpeza, acolhe isso com amor e conta uma nova história, né? Você não precisa de ser a criança que foi chamada a atenção porque tirou uma nota baixa. Você não é incapaz por isso. Você não é inferior porque a sua prima ganhou a bonequinha tal e você não. Você não é menos, né, do que outra pessoa porque ela tinha o pai perto e você não. A gente conta uma nova história para a gente mesmo, né? A gente não esquece o que aconteceu, mas a gente olha com outro olhar. Então a construção de autoestima tem essa beleza, né? E principalmente essa função de fazer a gente nos conhecermos muito além do que foi dito pra gente, muito além das impressões, né, que foram criadas sobre a ótica de outras pessoas, e também fazer esse processo de acolhimento, de perdão, se for o caso, né, dos nossos pais ou desses responsáveis, desses adultos que talvez, né, deixaram essas impressões em nós, né, esses pontos de vistas, projeções, né, quantas mães não projetaram nas suas filhas os seus próprios desejos, né, quanta projeções às vezes da escola, dos irmãos mais velhos, né? Então é fazer um processo também de perdão, né, por essas pessoas que estavam ali na melhor da intenção. Se não estavam numa intenção positiva, ok também, mas um processo de perdão a essas pessoas, um processo de auto-perdão por até aqui ter vivido refém dessa história, a sombra dessa história, né? Entender o que a autora traz, né, tão forte, que não é o fato de se tornar pai, que já automaticamente vem toda a capacidade de criar pessoas fortes emocionalmente, né? Agora que nós temos muito mais conhecimento para isso. Então é fazer toda essa organização, perdoar o que precisar de ser perdoado, mas sabendo que a origem da sua autoestima, né, ela vem dessa história da sua infância, dessa relação com família, com a escola, mas sabendo de onde veio essa construção, fica mais fácil também, mais leve, saber o ponto de partida, né? Não é culpar e viver vítima dessa história, mas é saber que, conhecendo esse ponto de partida, você pode mudar. E você sabe aonde estão esses pontos para serem mudados. Esse é o bonito de quem escolhe um processo de autoconhecimento e de desenvolvimento de autoestima, tá? Espero que tenha feito sentido para você esse conhecimento, entender de onde vem essa relação, né, de validação, de segurança, de confiança. Ela vem, então, das experiências da nossa infância, mas é super possível de fazer esse processo de cura da nossa criança interior, para que a gente seja, né, para que a gente se torne um adulto saudável emocionalmente. E a gente vai discutindo, refletindo e olhando mais para esse tema ao longo dos nossos encontros, combinado? Deixe seu comentário, quero muito saber como tem chegado para você esses primeiros dias da jornada, como tem tocado o seu coração. Tem me feito muito feliz revisitar todos esses conceitos, revisitar também a minha história, quando eu falo sobre todos esses conceitos e todas essas reflexões. E é sempre uma alegria estar aqui com você, viu? Deixe seu comentário, não esqueça. E também não esqueça de compartilhar com outras pessoas, de convidar outras mulheres para essa jornada, para que a gente espalhe, né, esse sentimento tão transformador que é aprender a gostar de si, tá bom? Um grande beijo para você, muito amor e paz e até o nosso próximo encontro.